Rubens Barrichello, Felipe Massa, agora Hélio Castro Neves, JP de Oliveira e, claro, todo o elenco tradicional da Stock Car que você já conhece. Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Felipe Fraga. Chegou a hora, a abertura da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, a principal categoria do automobilismo nacional. Por isso, eu, Carlos Costa, estou na companhia aqui de Eric e Gabriel, diretamente do Autódromo de Interlagos. Aqui estamos mais uma vez. Não tinha como ser diferente, né? Se estivemos aqui na final de 2024, estamos na primeira etapa de 2025 com a nova era da Stock, né, Eric? Exatamente. Uma boa tarde, Carlos Costa, a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você nos assiste. O momento chegou, né? A expectativa é muito alta, essa nova era da Stock Car, com esses nomes que você citou, né? Incluindo dois que são brasileiros, que fizeram sucesso absurdo no exterior e voltam às suas raízes. Eu acho que, pelo menos dentro do grid, né, talvez as duas maiores novidades, uma delas, inclusive, no caso do Elinho, de última hora, né, a gente não esperava vê-lo aqui e foi confirmado ainda durante essa semana. Então, é um grid de peso, né, que realmente coloca mais alguns quilos aí dentro da sua lista, né, por conta desses dois nomes a gente vai destrinchar, né, direitinho, não só esses dois nomes, mas também como os outros destaques da temporada de 2025. Essa galera toda que foi citada concedeu entrevista à nossa repórter Isa Fernandes. Nosso programa de hoje vai trazer todos esses depoimentos, a expectativa para a nova temporada, informações sobre os carros, né, a era SUV da Stock Car. Não só pilotos, não só Barrichello vai aparecer aqui falando com a gente, Felipe Massa, o Elinho, Castro Neves e JP de Oliveira citados, os já tradicionais pilotos da Stock também já nomeados. Temos mais entrevistas aqui, Rafael Suzuki, Gaetano de Mauro, mas também entrevistamos alguns personagens que estão em funções, digamos, de pitwall barra pista. Exatamente. Christian Fittipaldi, chefe da escuderia Bandeiras, e Kaká Bueno, chefe e piloto na escuderia Chiarelli esse ano, né, Eric? É bem interessante esse papel duplo, né, do Kaká Bueno, no caso, né? Ele já tinha, né, sido ali de época da CIMED, ele já tinha um pezinho nessa questão aí de gestão, né, de uma equipe da Stock Car, mas agora mais propriamente dito assim como um cara que toma conta não só do carro dele internamente, mas também de toda a equipe ali junto com o Carlos Chiarelli. E o Christian Fittipaldi, né, que até outro dia estava dentro da pista, né, tinha ali também uma função depois nas últimas equipes dele ali do IMSA, né, da IMSA, e agora, né, como um gestor da escuderia Bandeiras, que tem também a figura do Attila Abreu como piloto e dono de equipe, né, mas ele mesmo vai se provar ainda como um gestor ali, como um chefe de equipe, né, um team principal, como ele mesmo falou para a gente recentemente. Então vai ser um ano, né, de muita coisa à prova, inclusive para esses dois nomes que você citou, uma nova equipe com o Kaká Bueno, né, que apesar do Carlos Chiarelli já ter a equipe na Stock Car já há alguns anos, e a escuderia Bandeiras, essa sim, uma equipe completamente nova, também com um gestor ali, uma parte ali da gestão nova também. A gente vai chegar em tudo isso, mas já vamos começar a trazer aqui a rodada de entrevistas com a nossa repórter Isa Fernandes. De toda forma, o Christian Fittipaldi também é um que retorna full-time ao Brasil, né? Se a gente destaca o Hélio Castro Neves e o JP de Oliveira, o Christian também acaba sendo um destaque nesse sentido, embora como team principal, conforme o senhor bem colocou. Mas vamos, primeiro, trazer aqui o depoimento dele, tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis, Hélio Castro Neves, confirmado como piloto em tempo integral da Stock Car 2025 nesta semana, nos dias que antecedem a etapa de abertura aqui neste final de semana em Interlagos. Vamos então à reportagem de Isa Fernandes. Elinho Castro Neves no Brasil, na Stock Car. Que coisa, não é mesmo? Galera ficou muito empolgada com essa notícia e agora eu quero saber de você, como é que tá a expectativa para essa temporada? Muito grande, obviamente a Stock Car não é só uma grande categoria, a maior categoria aqui no Brasil, mas foi a categoria que iniciou essa minha paixão pelo automobilismo. Então é muito legal você estar voltando agora, correr na categoria a temporada inteira, esse grupo bacana, ver os pilotos, os antigos, né, os novos também, mas ver os pilotos antigos, bater roda com eles novamente, que são amigos de muito tempo. Então isso é legal, você assimilar isso, conectar tudo isso. Mas óbvio, quando você põe o capacete, opa, peraí, né, vamos
A amizade fica ali de fica lado. a paz, volta pro box e a gente depois conversa. Mas eu tô muito contente, realmente, de estar de volta aqui, correndo nas pistas brasileiras. Tô vendo um negócio brilhando Eita, aqui no né? seu dedo. O Esse... tamanho desse anel. Esse anelzão aqui, pois é, a gente... Obrigado pela torcida do Brasil, acho que 2021 foi uma vitória fenomenal, a gente celebrou junto, enfim. E estamos indo agora de novo, né? Para a próxima 500 milhas, que será em maio. Então, conto com a torcida de todo mundo novamente, que, ó, não sei, também é novidade, é híbrido, coisa boa pode acontecer. E conta uma coisa aqui pra gente, o que você espera de sentir de diferença? Porque o carro é bem diferente do que você tá acostumado, né, a pilotar. Como é que você encara essa diferença tão grande nessas duas máquinas que você pilota? Olha, tudo se requer uma adaptação, né? Obviamente, como você mesmo mencionou, é um carro diferente do que eu estou acostumado a correr. Mesmo eu estando nos protótipos, que eu corri 3 anos, 4 anos, fiz agora a NASCAR lá nos Estados Unidos, uma corrida. Então, você vai se adaptando. Então, ninguém consegue contar de 1 a 10 sem passar pelo 2, sem passar pelo 3, sem passar pelo 4, enfim. E vai ser o mesmo processo, ter um pouco de paciência, acho que todo mundo tem que ter um pouco de paciência aqui na nossa equipe, e inclusive a mim, porque você acaba ficando um pouco ansioso, mas deixando a coisa rolar natural, eu acredito que eu tenho certeza que tudo vai vir de uma maneira mais tranquila, e apesar, né, de ser um carro diferente, é diferente para todo mundo também. Então isso ajuda. Sim. A nossa adaptação, nós não temos nenhum vício, creio, com os carros antigos, então isso possa ajudar essa adaptação a ser mais rápida. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Aí o grande Hélio Castro Neves se prepara também para as 500 milhas de Indianápolis de 2025 em busca do inédito Penta, lá em Indy. Quem sabe o Brasil, isoladamente como o maior vencedor. Seria um feito absurdo de bom para nós, né? Vamos todos torcer aí, quem sabe. Agora, falando em piloto campeoníssimo fora do Brasil, trazemos também agora JP de Oliveira. Já foi explicada a situação aqui no nosso representante nipônico, de certa forma, né? Ele que segue aí na jornada da Super GT também. Mas agora, focado no Brasil, baseado no Brasil, vamos ao que disse o piloto da equipe Full Time Sports. JP de Oliveira, você que vem para a temporada completa na Stock Car, uma nova era, como é que está a sua expectativa para esse desafio? Olha, a expectativa é positiva, né? Eu vim para cá com um desejo de somar a categoria, de aprender, mas ao mesmo tempo de ser competitivo e de lutar por título, né? Então, assim, é um trabalho novo para todo mundo, para a equipe, para os pilotos, né? Claro, novidade com o carro novo. Agora estamos aí, né, nessa luta de deixar tudo pronto, de que todos possam correr bem. Então, assim, a gente ainda tem uns probleminhas que ainda devem ser resolvidos. Esperamos que sejam resolvidos rapidamente para que a gente possa sanar um pouco essa primeira ferida aqui, que é perder um pouco de treino, né? Então, vamos ver como é que se desenrola o final de semana. Obrigada. Nada. Tá aí o JP de Oliveira, muito bom tê-lo novamente aqui. Agora, interessante esses dois personagens que nós vimos aqui, a entrevista da Isa, né, que um nos Estados Unidos, outro no Japão, ambos têm até trajetórias semelhantes ali, né, super vitoriosos, né, o Elinho nem se fala, o JP também super campeão dentro do automobilismo japonês, agora voltando também em destinos diferentes. O JP na equipe Full Time, que é uma das grandes forças, né, da Stock Car, a equipe oficial da Toyota, né, a Toyota Gazoo Racing, né, e o Elinho na RTR, que é uma equipe também nova dentro desse contexto da Stock Car, uma equipe que tem ali a sua força mais na Stock Light, agora também se aventurando no bom sentido dentro da Stock Car, né? Então, por mais que eles tenham ali uma idade semelhante ali, uma faixa de idade semelhante, trajetórias vitoriosas fora do Brasil voltam, mas também em pisos diferentes, né? Você falou antes da entrevista, né, do JP, o Elinho vai tentar, né, o único compromisso dele esse ano na Indy ainda são as 500 milhas de Indianápolis no final de maio, mas o JP também continua, né, dentro do GT japonês, então ele vai fazer jornada dupla, vai ser bem interessante. O cartão de milhas do JP de Oliveira nesse ano eu quero ver. Eu queria ver como é que vai ser ali, porque ele vai estar no Brasil e Japão, 12 etapas da Stock Car, mais 8, se não me engano, da GT. Tem 2 conflitos. 2 conflitos, ele permanece a 6, né? Ele vai acabar fazendo 6 na GT, mas mesmo assim, vai ser uma viagem tanto em outubro, ele estava até citando com a gente,
ele vai intercalar cada fim de semana Brasil e Argentina, Brasil e Japão, Brasil e Japão, Brasil e Japão. Então vai ser muito corrido para ele, mas eu acho que todo piloto gosta de correr, todo piloto vive para isso e quanto mais melhor. É isso aí. Vamos agora seguir aqui na nossa levada de gringos brasileiros, porque trouxemos JP de Oliveira, Hélio Castro Neves e agora Christian Fittipaldi, Sim. primeiro cartola aqui da nossa programação especial de cobertura da etapa de abertura da Stock 2025. Christian Fittipaldi, comandante da Scuderia Bandeiras. Aliás, Scuderia Bandeiras que terá 2 montadoras nos seus 4 carros, Mitsubishi e Chevrolet. A gente falou do JP de Oliveira na equipe oficial Toyota Gazoo Racing. O Hélio Castro Neves corre com o Chevrolet Tracker na RTR. Mas vamos ao que diz aí Christian Fittipaldi nessa sua nova empreitada em solo brasileiro. Christian Fittipaldi como chefe de equipe da Stock Car, que coisa maravilhosa para a categoria. E conta pra gente como é que tá a sua expectativa para essa função, para a nova era da Stock, como é que você tá aí imaginando e encarando essa temporada? Eu acho que a nova era da Stock, acho que vai ser fantástico para todo mundo. Afinal de contas, o carro novo, como eu tenho certeza que vocês já acompanharam bem o carro novo, né? Olharam detalhadamente por dentro, por fora. É uma máquina completamente diferente daquilo que a Stock Car estava utilizando há 16, 18 anos, né? Então é bem diferente. E é claro que tem alguns desafiozinhos agora no começo, mas eu tenho certeza que depois que engrenar tudo, vai meio que ficar que nem era com o carro antigo. Ia para a pista, era tudo extremamente competitivo, as corridas muito difíceis, as classificações mais difíceis ainda. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção da Stock é aqueles 2 décimos, né? Às vezes você pisca, você ganha 2 décimos, faz a diferença de você largar em 18º e largar em 8º, ou você perde, o mesmo seja dito o contrário. Então, isso daí eu acho que é muito legal aqui da Stock. E, enfim, tá todo mundo bem animado nessa era nova e eu espero que a gente tenha muitos anos pela frente para poder prosperar de tudo isso. Obrigada, Christian. Tá aí o nosso grande Christian Fittipaldi. A gente falou das marcas que estão ali no hall da Escuderia Bandeiras, Mitsubishi e Chevrolet. É bom trazer nomes aos bois. Nelsinho Piquet e Vicente Origi de Mitsubishi no lado da garagem. E, claro, Átila Abreu e o nosso glorioso Enzo Elias de Chevrolet do outro lado da garagem. Vamos falar agora também de Kaká Bueno, outro cartola, este também piloto. Kaká em jornada dupla aí nessa temporada 2025. Terá como companheiro o Lucas Coll, que também estreou na Stock Car ano passado. E é a 26ª temporada de Stock Car do Kaká Bueno. Pentacampeão, o cara com mais títulos nesse grid, aliás. Só isso. Vamos à entrevista de Isa Fernandes com Kaká Bueno. Kaká, a gente tá chegando para uma nova temporada, dessa vez bem diferente, novos carros, novas regras, novo regulamento. Como é que tá então a sua expectativa? Boa, né? A expectativa é de que a gente possa fazer um grande ano, é tudo novo, né? Tô renovando mais uma vez. Poucos sabem, mas pela 26ª vez, é minha 26ª temporada. Eu tenho muito mais temporada de Stock Car que muito moleque do grid. Tem de idade. Tem de idade. Renovando a confiança na principal categoria que a gente tem na América Latina inteira. Isso aqui é incrível, mas é tudo novo, com complicações de serem tudo novos. Então a expectativa é de que tudo funcione, de que tudo dê certo, de que a gente possa ter uma bela temporada. Bom, o público em casa já sabe, você já sabe, todo mundo já sabe, mas que a gente consiga superar as dificuldades que vão acontecer e óbvio que já estão acontecendo da primeira etapa. E Kaká, quando passa por uma mudança, assim, quais são os principais desafios de se encarar uma nova era no esporte? Não, de que tudo funcione bem. Já me perguntaram isso hoje. Não, é a grande mudança da história. Só que eu falei assim, gente, eu comecei correndo de ômega, câmbio H. Então, assim, com calma. eu já passei por essas mudanças, né? E todas elas foram incríveis. E quando mudou do ômega para o primeiro chassi tubular, foi uma história incrível. Depois a gente veio, depois de muitos anos, para o segundo chassi tubular, que foi o que estreou em 2009. Mas vamos lembrar, na primeira etapa, em 2009, no treino de quinta-feira, eu quase virei churrasco. Meu carro pegou fogo inteiro, lambeu inteiro na reta oposta, não teve mais, era um treino. 2 ou 3 etapas depois, o Tuca teve um problema no Rio de Janeiro, e aí foi filmado, ele se jogando do carro com o carro andando e tal. Então, assim, quando mudou, tiveram problemas, sempre existiram problemas.
mas nós já temos tecnologia suficiente, experiência suficiente para não oferecer risco aos pilotos nessa grande mudança. Mas as mudanças vieram para somar. Cada vez que a Stock mudou, ela renovou a sua expectativa com o seu torcedor e criou algo novo e de muito sucesso. Então, eu espero isso. A gente vai passar por problemas, tomara que não de segurança, mas a gente vem com um carro mais rápido, mais leve, com mais tecnologia e mais interação. Eu acho que se eu levar para um paralelo de Fórmula 1, que eu acho que o pessoal entende melhor, a Fórmula 1 ganhou muito mais audiência ultimamente, não é só por causa de um documentário, mas pela facilidade da tecnologia mostrar para o público toda a dificuldade de se ter um carro, a dificuldade de ser piloto, a dificuldade de controlar a máquina. Não é só ver de fora só o capacetezinho, o carro andando. Cara, qual é a tensão de estar lá dentro? E esse carro já vem com isso. Vem com mais tecnologia, mais interatividade, o que a gente vai se aproximar mais do público e para o novo momento. Rejuvenescer, botar uma base mais jovem de fãs, que já vem acontecendo, mas eu acho que a Stock Car dá um salto para frente. Obrigada, Kaká. É isso aí. O Kaká Bueno agora, também nesse papel de gestor dentro da escuderia de Carlos Chiarelli, nesta nova fase da Stock Car. E... É interessante a nomenclatura do que seria esse cargo de gestão, né? Porque ele não é sócio da equipe. Não é sócio. Ele não é dono. Ele é dono do carro. É dono do carro, exatamente. Dos carros, melhor dizendo. Tanto dele quanto do Lucas Coll. E aí é como se fosse uma contratação dos serviços da escuderia Chiarelli, que já tem alguns anos de experiência na Stock, né, Eric? Já tem alguns anos, né? E agora, especialmente nessa fase, né? Eu acho que é muito importante observar que tem gente apostando, né? A gente falou aqui agora há pouco do Christian Fittipaldi, cujo dono da equipe é o Attila Abreu, e tem gente apostando nessa nova fase, investindo dentro da Stock Car. Então, eu acho que isso é muito legal de ver. Todo mundo entrando no mesmo barco, todo mundo tentando rumar para o mesmo lado. Então... E comprando o desafio, né? Porque até nessa primeira etapa a gente teve até alguns contratempos com relação à afinação de software, né? A chegada de peças, muitas peças que vêm do exterior, mas isso é sintomático de que os cartolas, pilotos, enfim, dirigentes estão acreditando no potencial do que está sendo apresentado. Exatamente. E assim, todo mundo aposta. E eu acho que, até de uma previsão mais certeira, né, aos poucos você vai afinando tudo isso e, de repente, você pega a tração aí, né? E a gente chega aquele status que a gente tinha até o ano passado, tudo sendo muito mais automático, tudo acontecendo muito mais naturalmente. Então, você observa, né, a fé que se coloca dentro desse novo projeto, do próprio Kaká Bueno, do Attila Abreu, de outros nomes, né, do próprio Carlos Chiarelli também, de embarcar junto nesse novo desafio dessa nova era SUV, da Stock Car, né? E o Kaká é interessante observar, ouvi-lo, né? Porque ele tem essa cabeça mais macro, né? Eu convido muito a galera aqui que estiver assistindo a gente, de assistir uma entrevista que a gente fez com ele aqui mesmo em Interlagos, no final do ano passado, e que ele dá uma aula ali, né? Basicamente, de como que é Stock Car, o automobilismo brasileiro, onde se ganha, onde se perde dinheiro. Então, eu acho que é um cara extremamente esclarecido e assim que ele começa a falar, eu acho que todo mundo tem que parar, ouvir, porque vem sempre muita coisa boa aí. E tem o dom da comunicação, afinal, é filho de quem? É filho do Galvão Bueno, então fica muito mais fácil entender, além de tudo. Olha, o Eric traz a questão do SUV, né? O novo momento da categoria. A gente vai deixar aqui com um comentário fixado na área abaixo, uma matéria em parceria com o Motor1.com, com todos os detalhes aí dos carros, né? A gente tem 3 modelos. Chevrolet Tracker, o Toyota Corolla Cross, né? A mudança do Corolla para o Corolla Cross, no caso da Chevrolet sai o Cruze, entra o Tracker, e a Mitsubishi retorna a Stock Car. A gente vai falar de pilotos Mitsubishi na sequência, agora a gente está no bloquinho Chevrolet, claro, teremos Rubens Barrichello representando a Toyota já, mas a Mitsubishi tem o Eclipse Cross aí como o seu carro para a Stock Car 2025. Está aqui, fixado na área de comentários, todas as informações e também o que tem de semelhança com os carros de rua, né? O que está por trás aí dessa era SUV é justamente ter um link maior com a indústria automotiva, né, Eric? E aí é natural, né? Todo mundo que está assistindo a gente, especialmente nas grandes cidades, pode reparar a mudança de características dos carros que estão na rua, né? São Paulo, eu acho que é muito mais evidente, pela pujança econômica que a cidade oferece, né? Você vê muito carro do estilo SUV, né? Eu sei que tem muita gente fã de automobilismo que gosta dos sedãs ou de carros mais esportivos e tal, mas é um conceito já desde
né, de quando o carro ali, né, os carros, o automobilismo começou a ser um grande sucesso no mundo, de sempre ter uma linha ali, uma correspondência junto ao mercado automotivo, automobilístico, né? Você tem os carros SUV fazendo muito sucesso nas concessionárias e agora você também os vê na pista. É isso aí. A gente vai, claro, ao longo de toda a temporada aqui, trazendo os detalhes técnicos e evoluções, porque sabemos que tem uma programação aí de ativação de componentes desses carros no decorrer do campeonato, né? DRS e tudo mais. É um carro realmente revolucionário no âmbito Sim. tecnológico, na comparação com os chassis antigos que a gente tinha. Agora vamos falar de pista, competição, resultado, rivalidade. Opa! Porque se chegamos para a temporada 2025 falando de novos rostos na Stock Car, tem já figurinhas carimbadas e multicampeãs. E agora chegou a hora de ouvir o atual detentor de título da categoria Pro Series, Gabriel Casagrande, tricampeão, venceu os últimos 2 campeonatos além da temporada 2021 e, claro, ele é o alvo de todos os concorrentes deste Todo mundo grid. mirando ele ali. Opa, é você. Vamos ouvir Gabriel Casagrande, piloto da equipe Amadeus Vogel, a bordo do seu Chevrolet Tracker em 2025. Gabriel Casagrande, 3 vezes campeão da Stock Car, mas agora uma nova era. Como é que você chega com essa responsabilidade de defender o seu título, mas tá tudo ainda muito novo, né? Tudo muito novo, eu acho que é o ano mais difícil para defender um título. Eu acho que é o ano que os estreantes escolheram entrar na melhor hora, porque é um carro que é novo para todo mundo. Eu estou muito animado com o que a gente vai encontrar dentro da pista quando tudo estiver nos conformes. Eu acho que esse carro veio literalmente para dar um choque na gente, é muita tecnologia embarcada, um carro que ele promete ser muito mais fácil para a equipe mexer, para os pilotos conseguirem guiar. Estou bem animado, estou ansioso para que a gente vá para a pista logo. Espero que a gente tenha um ano muito bacana, muito competitivo, com muitas disputas, como sempre é a categoria, e que a gente lá no final possa repetir o resultado, talvez, do ano passado, aí vai ser mais legal ainda. Mas, mais uma vez, a Stock Car, uma categoria que, de nível de pilotos, a gente nem precisa dizer, é uma das maiores do mundo, e só de estar disputando é uma honra muito grande. Poder ter vencido 3 vezes foi maravilhoso, e eu estou muito novo ainda, tem muita coisa ainda pela frente, espero que seja o início de uma nova era de muito sucesso para a categoria e também para mim, para a equipe, que a gente possa performar muito bem e melhorar ainda mais os nossos números, que o que a gente quer é levar o troféu para casa. Obrigada. Aí Gabriel Casagrande entrevista a nossa repórter Isa Fernandes. Se falamos com o campeão, Eric, temos que falar com o vice, afinal, trata-se de ninguém mais, ninguém menos que Felipe Massa. Vem crescendo aí a cada ano, né? Quem sabe esse pode ser o ano de Felipe Massa na Stock Car, o que faria com que ele não num período igual, mas emularia, né, Rubens Barrichello, vindo, né, de uma campanha muito boa na Fórmula 1, 11 vitórias como um e o outro tem na Fórmula 1, buscando o título da principal categoria do automobilismo brasileiro. É isso aí, Felipe Massa, piloto da equipe TMG, também representante da Chevrolet, falou a nossa reportagem e, claro, trouxe a expectativa para o novo campeonato. Agora a gente está aqui com o Felipe Massa. Felipe, a Stock entra nessa nova era. O ano passado você foi vice-campeão, a TMG foi campeã de equipes. Como é que tá, então, a expectativa para mais essa temporada? É um ano novo, é uma mudança muito grande de regulamento, de carro. Tem muita coisa nova onde a gente vai ter que aprender. A expectativa é sempre muito grande, né? A expectativa de aprender, de tentar usar toda a experiência para entender coisa o mais rápido possível. É logicamente bacana essa situação de mudança, né? E tentar ter um carro competitivo, tentar ter uma equipe competitiva como a gente teve ano passado, disputando até o finalzinho do campeonato. Então vamos trabalhar o máximo possível em conjunto. Eu acho que a gente tem uma equipe muito unida e quando isso acontece, ajuda no desenvolvimento, ajuda no trabalho dia a dia, né, para a gente tentar entender o carro da melhor maneira possível. E vamos ver como vai ser a primeira coisa do ano. Tá tudo muito em cima, né? Algumas coisas ainda não estão funcionando no carro. Então vamos esperar esses dias acontecer para a gente ter uma ideia clara de como as coisas vão até o final do primeiro final de semana de corrida, que é o que a gente tem aqui. Obrigada. Aí o Felipe Massa, agora, vai lembrar que se o Massa foi o vice-campeão ano passado
da Stock Car. A TMG, a equipe do Massa, foi a campeã por equipes, incluindo a campanha, né, se você somar ali, a campanha do Rafael Suzuki, que vem crescendo a cada ano, sempre ali chegando à última etapa com chances de título, e ele também passou pelos microfones da Isa Fernandes, confere aí. A gente está aqui com o Rafael Suzuki. Rafael, a gente chega para uma nova era da Stock Car, um novo carro. Como é que fica a expectativa? A TMG foi campeã no ano passado. Isso dá aquele impulso para poder vir mais forte para uma temporada que vai ser até mesmo uma incógnita para todo mundo, né? Sem dúvida. O fato de a gente estar aqui no Box 1 é uma boa lembrança de 2024, mas não garante nada, né? Agora, como você mesmo disse, começa tudo do zero, carro novo. Então, eu acho que esse começo de temporada é uma fase de aprendizado, sabe? Vai ser uma questão assim muito de entender, fazer quilometragem. É uma corrida muito perto da outra, porque como a gente está começando em maio, são 6 meses e meio da temporada inteira. Então, ter essa calma de saber que os pontos, né, é o ano inteiro ali, que a hora de atacar talvez seja um pouco mais para frente, mas é bom que a gente já está entrosado. Então, uma estratégia, esse ano requer aí todo um pensamento diferente, né? Você mesmo disse, são corridas mais próximas, talvez uma abordagem diferente até mesmo nas pistas para conseguir chegar no resultado final de, né, levar o campeonato. Assim, claro que quando começa a corrida, você não faz muita conta, né? Você quer sempre ir para frente. Mas assim, a gente sabe o quanto a Stock é competitiva. Então, são 32, se eu não me engano, todo mundo ali, meio que não é surpresa, né, para ninguém estar ali na frente. Então, acho que a gente tem que ter cautela, a gente tem que fazer o nosso trabalho, pensar o que a gente pode melhorar. E aí, depois, quando for a hora de correr, a gente vai saber onde a gente está. Obrigada. Daí o nosso glorioso Rafael Suzuki, companheiro de Felipe Massa na TMG, ambos ficam na mesma equipe em que terminaram a última temporada, começaram, claro, o ano de 2024. A gente ouviu também Casagrande, que está há um bom tempo na Matheus Vogel, se eu não me engano, desde 2020, depois ali da passagem pela CIMED Racing. Bem claro, lembrado. a gente tem aí os pilotos gringos, brasileiros, óbvio, chegando ao grid, mas dentro da própria Stock Car a gente tem algumas figurinhas carimbadas que estão de casa nova, né, Eric? Casa nova, e que a gente pode até falar que trocaram de equipes, né? Eu estou falando de Daniel Serra, tricampeão da categoria, e também de Felipe Fraga, o mais jovem campeão da Stock Car lá em 2016. Agora, o Felipe Fraga é da Eurofarma e agora o Daniel Serra é da Blau Motorsport, que como equipe, né, e atracou na antiga Poli Motorsport do grande Polenta. Então, como marca, a gente pode falar que houve uma troca, né? Por mais que eles não gostem. Se a gente chegar neles e falar assim, houve uma troca de pilotos, eles não gostam muito por conta de parecer alguma coisa combinada. Ele não foi, na verdade. O Felipe Fraga foi recrutado para a Eurofarma e depois o Daniel Serra também pela Blau Motorsport. Então a gente vai ouvir primeiro quem em produção, só para Daniel Serra, tricampeão da categoria de azul. Tá meio estranho, mas vamos ter que se acostumar. Daniel Serra de azul, que coisa diferente te ver vestido com outras cores. Como é que tá a sua expectativa? Uma nova equipe, uma nova era na Stock Car, essa mudança, né, que você vem para Blau e a Stock muda de carro, muda tudo. Como é que tá então o coração para essa temporada? Tô muito feliz, vesti o azul, gostei, acho que tem muita coisa aí que a gente vai ter que aprender, né? Tudo aqui, muita coisa aí acontecendo de última hora na preparação dos carros, mas tô animado pelo que eu vi, com vontade de ir para a pista e realmente entender como é que o carro vai funcionar, né? Uma coisa é ver a teoria, os estudos, e a outra é a gente ir para a pista, mas tô muito animado. Obrigada. Tá aí o nosso glorioso Daniel Serra, tricampeão da Stock Car, como Eric bem trouxe, né? Tivemos o tricampeão Gabriel Casagrande nos microfones. Claro, teremos mais pilotos com títulos de Stock, inclusive o próximo entrevistado, Felipe Fraga, agora com as cores da Eurofarma. Se a gente tem o tricampeão Daniel Serra, a gente tem agora o mais jovem campeão da história da Stock Car, venceu a temporada 2016. E vale lembrar que o Felipe Fraga não é estranho a Eurofarma, porque enquanto ele fazia a carreira dele internacional fora da Stock Car, ele visitou aqui numa corrida do milhão, se não me engano, ou uma corrida dessas especiais, justamente aqui em Interlagos, substituindo à época o Daniel Serra, e acabou vencendo
já com as cores da Eurofarma. Depois ele volta para a Stock Car pela Blau e agora definitivamente ele é um piloto da Eurofarma. Então façam as contas. 3 títulos do Casagrande, 3 títulos do Daniel Serra, Contas? os 5. Eu não vou. Os 5 já de Cacá Bueno, que foi entrevistado aqui. E agora a gente ouve Felipe Fraga, o mais jovem campeão da história da Stock Car de Casa Nova na Eurofarma. Felipe Fraga, você que está numa equipe nova, como é que tá a sua expectativa para 2024, além também dessa nova era da Stock? Muito boa. Acho que todo mundo está muito ansioso, né, de andar aí nesse carro. Eu estou muito feliz, porque se é a nova era da Stock Car, é o novo carro, todo mundo está aí querendo saber como vai ser. Eu acho que a Stock mandou muito bem, os carros estão muito lindos, imponentes. Parece, né, pelos dados que a gente viu, muito forte, um carro muito rápido, quase 5 segundos mais rápido do que o carro antigo. E também, se você for comparar, ele virou nos testes aí quase o tempo da pole do WEC aqui de GT3. Então é uma comparação muito boa pra gente, piloto que gosta de andar rápido. E eu tô muito feliz porque se fosse para eu escolher um lugar para estar nessa nova era, é essa equipe, né? Então eu tô muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar com a Eurofarma, no time do Meinha, né, a RC. Então tô muito ansioso aí para começar tudo. Obrigada. Ao lado do Felipe Fraga, teremos também uma outra novidade na equipe Eurofarma, a equipe do Rosnei Campos, o popular Meinha, um dos mestres aqui da nossa categoria. Estou falando de Gaetano de Mauro, que agora é da equipe Eurofarma RC, que também falou com a gente, bateu um papo ali legal. Eu confesso que a gente vê essas caras novas, até a gente se reacostumar a ter aquela nota mental, né? Agora o Gaetano é da Eurofarma, vai demorar um pouquinho, mas foi muito bacana mais uma vez o papo com ele e mais uma vez com a Isa. Gaetano de Mauro, você com novas cores, uma nova equipe, como é que tá a sua expectativa para essa nova temporada na Stock, além também da nova era da categoria, desculpa? Bom, estou muito feliz, tá na RC, Eurofarma RC, um time tão vitorioso, com uma história tão grande na Stock Car, é emocionante. Então, eu falo que estou vivendo um sonho de atingir um objetivo meu, que era chegar numa equipe multicampeã e poder ter as condições de disputar um título da Stock Car. Então estou realizando um sonho e ao mesmo tempo estou super animado de poder acelerar esse carro novo, que é uma novidade para todo mundo. Então ansioso aqui, só esperando a hora de pular dentro do carro e ver como que vai ser. Obrigada. Tá aí Gaetano de Mauro, companheiro de equipe de Felipe Fraga na equipe Eurofarma, né? Até esquisito, como você falou, ver essa galera toda com casa nova, né? A gente estava acostumado a ver Daniel Serra e Ricardo Maurício, que corre aí na equipe Cavaleiro, com o patrocínio Valda nesta temporada 2025, tricampeão também, né? Sim, mais um outro bem laureado. E é interessante, né? A gente fala que você está repassando aqui a questão dos títulos, né? A gente já aqui, só nesse programa aqui, tem um número absurdo de títulos da Stock Car, mas vale lembrar que o Gaetano de Mauro, né, é um piloto que desde que fez a sua estreia aqui na categoria, sempre foi apontado ali como um futuro campeão da Stock Car, né? Agora, não que a Cavaleiro, ano passado, que a equipe que ele estava até o ano passado, não pudesse dar a ele essa oportunidade, mas agora ele vai para uma equipe, uma estrutura, né, uma casa em que realmente está acostumada a triunfar, está acostumada a ter o seu nome no lugar mais alto do pódio. Então, agora que se a gente imagina, um ano mais velho, inclusive, o próprio Gaetano de Mauro, quem sabe aí conquistando realizando o seu grande sonho, né, de ser campeão da Stock Car, vai ser bem interessante observar, entre outras coisas, além da competição na pista, né, como é que vai se portar essa dupla Felipe Fraga e Gaetano de Mauro. Muito interessante esse ponto que você fala relativo à Eurofarma, né? Porque se a gente analisar os títulos de equipes dos últimos anos, a Eurofarma levou trocentos, né? O Daniel Serra, tricampeão com a Eurofarma. O Ricardo Maurício foi o último campeão dos pilotos Eurofarma em 2020, no primeiro ano do carro anterior, né? Não é mais do atual carro. E agora o Gaetano com o Fraga, que é o duro de roer, a gente falou com o Kaká, pentacampeão. O Gabriel Casagrande dispensa apresentações. Claro, Serra liderando esse projeto, ao lado do também veteraníssimo Alan Kodair. Quem que mais a gente pode colocar aí nesse hall de potenciais virtuais postulantes ao título? A gente tem que ver, claro, 2, 3, 4 etapas, como as equipes e pilotos vão se portar com essa nova era de carros. Mas, claro, Rubens Barrichello, que ouviremos na sequência, é sempre um candidato. Talvez Thiago Camilo. Eu acho que vai ser interessante observar quem que vai poder também sair na frente, né? Quem se adaptar mais rápido. É um carro novo, com um conceito completamente novo.
E aí eu acho que aquele que, assim, todo mundo saindo do zero, quem conseguir se destacar nas 3, 4 primeiras etapas, né, porque aí todo mundo já começa a pegar a mão, todo mundo já começa a vir em igualdade de condições, né? Quem tiver à frente vai, para mim, na minha visão, vai ter grande vantagem, né? Porque vai poder administrar uma vantagem, vai poder também aprender, né, em relação a esse novo carro. Então, eu não querendo ficar em cima do muro, mas já ficando, né? Aqui é tudo muito competitivo, a competição aqui é muito acirrada, a gente sabe que os treinos ali são um décimo separa um punhado de pilotos, né? Meio segundo, então nem se fala. Então aqui é tudo muito junto, tudo muito certinho, tudo justo, né? Então fica difícil a gente apontar 5 nomes que podem ser campeões. Eu posso citar 5 nomes aqui para apostar aqui para ser campeão da Stock Car. Eu posso passar batido ali, jogar a bola para longe do gol, nem sequer perto da trave. Então por isso que eu não vou arriscar além desses nomes que você, né, os suspeitos de sempre, Gabriel Casagrande. Eu acho que o Rubens Barrichello pode ainda conquistar mais um título, os campeões ali, os várias vezes campeões, Daniel Serra, Fraga. O Fraga, o próprio Ricardinho, que eu acho que vai ter competitividade boa. Exatamente. Então eu acho que não estou querendo aqui fugir da sua resposta, senhor Carlos Costa, mas é difícil aqui, ainda mais nessa nova era dentro do automobilismo brasileiro. Eu acho que fica cada vez mais difícil a gente apontar um piloto antes mesmo dos carros irem para a pista. A gente se foca nos campeões, mas eu citei Thiago Camilo, múltiplas vezes vice-campeão, Ricardo Zonta também vice-campeão em 2020. Na trave algumas vezes. Outros tantos nomes, Gianluca Petekoff fez em 23 uma temporada muito boa, né? 24 teve alguns contratempos. Felipe Batista foi talvez o piloto sensação do último campeonato. Com certeza, né? Então cresceu muito como piloto, né? Outro piloto de casa nova em 2025, né? Voltando à estrutura da KTF, que agora é Car Racing. Isso, da estrutura da KTF. Então, eu acho que talvez não... A gente acha que não pode ser, mas é um piloto que eu acho que cresceu ano passado em relação a alguns cuidados na pista, mas não perdeu o arrojo. Eu me lembro muito bem da etapa lá de Belo Horizonte, em que ele faz uma ultrapassagem ali pela liderança fantástica, numa pista que estava realmente sendo difícil ali, a ultrapassagem pela natureza dela, para uma pista de rua, né? Então, ficou até o final ali, aqui em Interlagos, né, com chances matemáticas de título. Mas vamos agora fazer uma recapitulação de montadoras, né? A gente ouviu aí Serra, Fraga e Gaetano de Mauro, pilotos Mitsubishi voltando a estocar conforme a gente explicou. Casagrande, Massa e Suzuki se mantém de Chevrolet. A gente ouviu o Christian Fittipaldi, que tem 2 marcas na estrutura da escuderia Bandeiras, conforme dito, Mitsubishi e Chevrolet. Kaká segue aí com a marca da GM. E agora a gente retorna a Toyota, porque Rubens Barrichello segue de Toyota, é isso mesmo, Eric? Exatamente, mesmo a Full Time ali tendo um acordo ali com a Cavaleiro, né, a Full Time Cavaleiro, o Rubinho corre por esta equipe, vai ter como companheiro de equipe o Denis Navarro, que volta a estocar depois de um período de ausência, mas o que significa que o Rubinho continua na Stock Car, continua ali ao lado do Maurício Ferreira, que a gente teve ali em nosso estúdio recentemente ali no nosso podcast. Ele, né, comentou ali sobre a questão do Rubens Barrichello, ele continua ali como engenheiro, então ele segue basicamente com a mesma estrutura, a mesma casa, né, o carro novo para todo mundo, então talento não se perde, ninguém desaprende a correr, então é um grande nome, quem sabe aí em busca do tricampeonato, né, Carlão? Ele busca em 2025 o tricampeonato. Então vamos ouvi-lo. Rubens Barrichello, bicampeão da Stock Car, venceu as temporadas 2014 e 2022, é o campeão da Toyota, né, nessa era aí multimarca da Stock Car, agora em busca do seu 3º título na categoria. Estamos aqui com o Rubinho Barrichello para saber um pouco mais sobre essa nova era da Stock Car. Rubinho, você chega para mais uma temporada, mas agora bem diferente, né? É um carro diferente, é uma oportunidade, uma proposta diferente. Isso traz assim uma motivação extra, porque é tudo novo. Eu que sempre fui uma pessoa que gosto muito de descobrir as coisas novas, o setup de carro novo, então traz uma emoção extra. E Rubinho, o ano passado você tinha o Dudu do seu lado, agora ele tá lá no WEC. Como é que tá o coração em ver o filho, né, dando esses voos cada vez maiores? Eu estou muito feliz por eles, pelos dois, né? O Dudu na WEC, o Fefo na Eurofórmula, eles estão fazendo
coisa pelo gosto deles, estão trabalhando bastante. Acho que esse é o intuito. O pai passa todos os princípios que foram passados para ele e o repasse é a mesma coisa. Então, estou muito, muito feliz. Eles são demais. Eu vou sentir muita falta do Dudu, mas ele está aqui, a primeira prova, ele está aqui, está fazendo o trabalho dele. Também vai estar ao meu lado para poder me ajudar em algumas coisas. Então, é um pai realizado. Obrigada. Grande Rubens Barrichello, que esse ano não terá o filho Dudu como companheiro, né? Apesar do Dudu estar aqui em Interlagos circulando, já observei ele aqui, deve estar com um fone ali no rádio, ou com o pai, ou também com o primo, né? Porque o Pipi Bartz está mais uma vez na Stock Light. Então, o menino ele dá um jeito ali de se manter ativo mesmo fora das pistas. E o vínculo continua muito forte, né? A Isa perguntou do Dudu pro Rubinho. Eu imagino que deva ser um ano desafiador pro Rubens como pai, depois de ter o Dudu ao lado durante todo 2024, né? Com muito sucesso, né? Eu acho que é uma passagem mais... Sim, o Dudu disputou o título. Satisfatória, né? Assim que ele se adaptou, ele realmente começou a trazer resultados, né? E trouxe resultados, trouxe emoção pro pai, porque a cada pódio, a cada vitória do Dudu aqui nesse Stock Car era uma choradeira do Rubens Barrichello, mas agora ele mesmo fala, né, não só agora, mas se você observar em outras entrevistas, sobre olhar no box ao lado e não tá mais o filho ali, né, porque criou-se um vínculo muito importante, né, pai e filho, um ajudando o outro, passando ali as coordenadas. Até, sim, o Dudu tem uma outra cabeça, né, acho que ele vem crescendo como piloto também, não é à toa está no campeonato mundial de endurance, né, um talento a ser explorado. Então, eu acho que vai ser muito interessante observar esse ano aqui o Rubens Barrichello sem ter essa força do filho ao lado, que, para mim, eu acho que um acabava ali ajudando o outro. Sem dúvida, né? Mas o Rubinho é aquela coisa que ele tem de tesão, em bom português, por isso aqui, pela estoque, pelo automobilismo como um todo, é algo digno de nota. E, claro, a gente vai acompanhar não só ele, mas todos os nomes aí citados e, claro... caras novas que eventualmente possam surgir, diga, Eric. É interessante observar que todos os pilotos mais experientes aqui da Stock Car, né, quando você fala com eles assim, mas você está na parte final da sua carreira, você pensa em se aposentar? Aí eles falam assim, olha do lado está o Rubens Barrichello com 50 e poucos anos, louco para correr aqui, né, como você disse, tesão de estar aqui, eu não me permito a pensar em parar. E meio que é engraçado esse efeito cascata, né? O Rubinho segue muito louco por isso aqui, de tentar sempre buscar o melhor, né? E inibe outros de talvez nem de pensar em aposentadoria, né? É o caso do próprio Ricardinho, do Thiago Camilo, enfim, de todo mundo que tem aí já uma carreira já estabelecida na Stock Car. É isso aí, vocês estão nos assistindo, estão vendo aqui ao fundo, né? O pessoal transitando pelo paddock de Interlagos, a gente gravando aqui esse programa especialíssimo no começo do fim de semana, algumas alterações de cronograma, mas tudo vai acabar saindo, né? Classificação neste sábado, corrida neste domingo, extraordinariamente nessa primeira etapa, sem a corrida sprint, né? Exatamente, de alguma maneira até por conta de tudo novidade, né? Em Interlagos você tem aí uma apresentação, não é um simples carro novo, não, mas é um conceito diferente, um carro completamente novo, né? E eu acho legal ter uma corrida na etapa de abertura, até para marcar de maneira muito forte. Exatamente, né? Porque ali, se tem uma corrida sprint, meio que, eu não diria que é anticlimático, né? Mas eu acho, particularmente Eric, eu gosto muito mais de um evento só, um evento principal. É um evento que vai todo mundo chamar o outro para assistir, né? Mas tem corrida no sábado, é legal, bacana e tal, mas eu gosto desse evento único, né? Dá uma sensação de exclusividade muito bacana. E eu acho que a decisão de colocar só como a corrida principal no domingo 50 minutos mais uma volta, a partir do meio-dia e 10, vai ser muito interessante, né? Todo mundo vai poder parar para assistir, ainda mais aproveitando que outras categorias vão correr em horários distintos, né? Então vai dar para você assistir o início dessa nova era da Stock Car. A cobertura completa aqui no motorsport.com via Motorsport TV Brasil, nosso site, redes sociais, claro. Acompanhe a gente, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, Blue Sky, o WhatsApp, cujo link está aqui na nossa descrição. Você clicando, vai direto para o nosso canal no Zap. Lá a gente veicula conteúdo de YouTube, aqui da Motorsport TV Brasil, do motorsport.com, nosso site, e claro, behind the scenes, bastidores aqui de Interlagos nas nossas redes sociais. E claro, você acompanha a gente também através do aplicativo do motorsport.com, disponível tanto para Android quanto para iOS. Divertidíssimo. Divertidíssimo, como bem traz Eric Gabriel. Claro, fim de semana de Stock Car e também de Fórmula 1, GP de Miami, sexta etapa.
Neste sábado temos corrida sprint e classificação para a corrida principal. Por isso também você deve se inscrever e ativar as notificações aqui da Motorsport TV Brasil no YouTube, a fim de receber, claro, os alertas dos nossos programas ao vivo e de entrevistas, enfim, conteúdos especiais diretamente de Interlagos. Faça isso. Não se esqueça de deixar a curtida aqui no nosso vídeo especialíssimo aí de introdução à temporada 25 da Stock Car. Temos aqui, como dito, fixado na área de comentários o link para a matéria sobre os carros com mais detalhamento técnico aí dos veículos da temporada nova. E claro, você já sabe, se tiver ponto para hypar, hypa o conteúdo que o YouTube verifica se estão de fato gostando aqui do que a gente produz para vocês. Eric, obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Fim de semana aí, tem muita coisa pela frente aí. Muito trabalho, muito legal a gente observar aqui novamente, né, depois de alguns meses aí de abstinência, a Stock Car voltando em Interlagos. Eu acho que o palco melhor não há, né, para o início de um campeonato, de uma nova era dentro da categoria. A gente agradece, claro, também as reportagens de Isa Fernandes, produção de Andrei Gobo aqui com a gente também no Autódromo José Carlos Patti. Claro, você sabe, na parte técnica, nosso mago do audiovisual, Jeff, também conhecido como Jack por Eric e Gabriel, erroneamente no nosso último programa Reta Final. Seguimos o jogo aqui, por favor. Seguimos o jogo aqui, então você que está com a gente já sabe, temos uma série de encontros marcados aí ao longo dos próximos dias. Um abraço, até a próxima. Vou abrir para geral de modo que Eric se despeça também. Valeu! Tchau!